E aí, pessoal? Hoje a gente veio falar aqui de rest pause, drop set, biset, triset, enfim, estratégias aí que buscam aumentar um pouco o volume de treinamento, né? Tornar o treino mais denso também, né? Com menos tempo e mais repetições, tá? Essa ideia surgiu a partir da pergunta do Igor, que ele respondeu aquela questão lá que eu coloquei sobre volume de treino. E aí ele me mandou essa pergunta para eu fazer no próximo Oxe é Ciência, né? Então a pergunta dele foi a seguinte: metodologias volumizadoras na periodização, quando aplicar? Aí ele botou aí, né? Biset, triset, drop set, hash pause e etc. Além do aumento na densidade do treino, há mais utilidades em tais estratégias? E aí a gente veio comentar um pouco sobre isso. Eu trouxe um artigo que é total de brasileiros e que ainda por cima tem dois nordestinos aí, né? Tem um cearense, que é aqui o Ítalo Cassiano, e tem uma pernambucana, que é a Bruna Daniele de Vasconcelos Costa, beleza? Então, é um artigo tanto brasileiro quanto nordestino, né? Extremamente Oxe é ciência aqui. Então, qual a estratégia desses métodos? Eles buscam aumentar o volume de treino, trabalhar sob maior percepção de esforço e diminuir o tempo de treino para o mesmo volume. E aí, só voltando um pouco nesse artigo aqui, ele é um artigo de opinião, é uma revisão junto com a opinião, que eles discutem justamente isso, que às vezes os estudos eles trazem essas técnicas especializadas, né, como chamadas aqui, só que elas trazem com um volume um pouco menor do que normalmente você faria, né? Porque eles tentam equalizar os volumes de treino. E aí a estratégia que eles dizem que seria efetiva, né, para os próximos estudos é montar pelo menos aí três grupos, né? Um grupo fazendo a estratégia especializada normal, convencional, como é feito nas academias, nos centros de treinamentos por aí, e outra com um volume equalizado, que aí você poderia visualizar as duas possibilidades, né? Então, é basicamente o que eles trazem para você avaliar esse tipo de metodologia. Então, novamente aqui, você aumenta o volume de treino, mas trabalha na maior percepção de esforço e tem a vantagem de diminuir o tempo de treino para o mesmo volume, que seria a densidade, né? Então, o que que a ciência diz? Quando você utiliza essas estratégias aí, independente se você tem um maior volume ou se você tem um volume equalizado, e a gente tem estudos nas duas perspectivas, né? Você consegue resultados bons tanto para hipertrofia quanto para ganho de força. Então, o que que a gente pressupõe a partir disso, né? Independente de você fazer com o mesmo volume que você faria um treino convencional, ou fazer com um volume maior, né? Usando realmente a metodologia para aumentar o volume de treino, você vai ter resultado positivo, né? Mas, lembrando, a gente tem um trabalho sobre maior percepção de esforço. Então, talvez não seja todo mundo que se dê bem com esse tipo de treino. Então, se você quer economizar um tempinho, quer aumentar o volume e não se incomoda com o aumento do esforço, eu acho efetivo usar essas metodologias aí. Claro que isso é um resumo muito breve, tem muita coisa para ser discutida, mas como eu me proponho aqui a fazer videozinhos curtos, né, explicando o geralzão daquele conteúdo, então eu acho que está suficiente aqui para vocês entenderem mais ou menos com quem aplicar, né? Vai depender da realidade da pessoa e se ela cumprir esses três critérios aqui, eu acho que é efetivo. E também vale como uma estratégia de modificação do treino, né? Mostrar para a pessoa que existe aquela metodologia e tal. Então, se você tem ciência de para que serve e quais efeitos geram aquelas metodologias diferentes, eu acho que você pode usar com qualquer pessoa. Mas, claro, não é qualquer pessoa que vai querer usar também, né? Porque não é uma metodologia tão fácil de ser aceita. Geralmente pessoas que têm uma tolerância menor, aquele aumento da percepção de esforço, não vão gostar tanto desse tipo de metodologia. Então a gente tem que pensar nisso. E para a indicação, né? Para quem vai para a região norte, especificamente aí Belém, dá uma passadinha lá no Ver o Peso, que é o mercado municipal, né? Lá, aonde, enfim, tem muita coisa. Tem comida, tem bebida, tem
Tem peixe para vender, peixe fresco, né? Aqui, principalmente que chega aqui nas embarcações. Tem açaí para vender também. E uma coisa que eu indico é o açaí com peixe frito. Cara, é muito bom. Tem muita gente que pode achar estranho, assim, né? Inicialmente. Porque, principalmente no Nordeste e no resto do país aí, o pessoal não come açaí como lá em Belém, como lá no Norte em geral, né? Porque eles misturam com muita coisa, misturam com Nutella, com leite condensado, com leite ninho, com banana, enfim, com várias outras coisas. E lá no norte não. Eles comem basicamente com a farinha de tapioca, ou então outro tipo de farinha que tenha, né, disponível. Algumas pessoas botam açúcar, eu, por exemplo, boto açúcar, eu não gosto do açaí puro, né, eu não é um gosto tão bom pra mim. E eles comem com peixe também. Comem com arroz, com feijão, eles misturam tudo, né? Durante o almoço lá, durante uma refeição assim maior, você vai encontrar pessoas que comem açaí com basicamente tudo. E com peixe frito eu gostei demais, assim, foi a comida que eu mais gostei do norte até agora, né? Então, fica a indicação aí pra vocês, quem for lá pro lado do norte, tem que comer açaí com peixe. Pelo menos provar. Pode ser que depois você não goste, mas pelo menos provar, eu acho que vale a pena. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Se você ficou até o final aqui, fica o meu agradecimento e espero que você tenha aprendido algo para incorporar aí na sua prática, tá? Valeu, pessoal. Até mais.